Deus cria tudo ex nihilo, a partir do nada. Por quê? Porque Ele é o próprio ser, a fonte de tudo o que existe. Ele não depende de nada fora de si. Ele é eterno, infinito, completo. Diferente das criaturas que precisam de matéria para criar. Deus simplesmente fala. E aquilo que não era, passa a ser. Fiat. Faça-se. A palavra dele é eficaz. O homem fala e nada acontece. Deus fala e o universo responde. Mesmo sem tempo, sem espaço, sem ideia. Ele faz surgir a luz, a vida, o ser. Porque ele é o Verbo. E pelo Verbo, tudo foi feito. Deus não apenas cria. Ele sustenta tudo o que cria. A criação não é um evento passado. É um ato contínuo. A cada instante, tudo o que existe só permanece porque ele quer. Se por um só momento ele retirasse o seu poder, tudo voltaria ao nada. Não haveria tempo, espaço, forma, pensamento. Nada. Esse é o poder dele. O mistério da existência está em depender, com humildade, daquele que é o ser por essência. Ele não cria com ferramentas. Ele não molda como o homem. Ele pensa e acontece. Ele quer e tudo se ordena. E o que faz o pecador? Sustentado a cada instante por Deus. Usa os dons que recebe para ofender aquele que o sustenta. Mas Deus não tira a liberdade. Ele respeita até o coração rebelde. É o mistério da liberdade. Anjos e homens receberam esse dom. A possibilidade de amar, ou de rejeitar o amor. Toda criatura racional passa pela prova. Amar a Deus ou recusá-lo. Para os anjos, foi um instante. Para nós homens, essa prova é a vida. Por que Deus permite a prova? Porque o amor só pode nascer da liberdade. Um escravo não ama. Nessa vida breve, temos que escolher: passar a eternidade com Deus ou sem Ele. Porque depois, quando tudo se revelar, não haverá mais tempo. O inferno não é apenas castigo. É a ausência. Ausência do bem, da luz do amor. E tudo isso vem de Deus. A alma que escolhe separar-se dele perde a capacidade de amar. Ainda assim é livre para isso. Esse é o dom mais temido e mais sagrado. A liberdade. Nada me causa mais desprezo do que aqueles que rejeitam a verdade evidente. Eu revelei os mecanismos, mostrei que não há propósito, que não há Criador, e mesmo assim, eles insistem em rezar. Pobres criaturas, se agarram a fantasias porque temem o caos, mas eu sou o caos, e a evolução é a minha revelação. Esqueça o céu, esqueça a alma. A matéria é tudo que há, milhões de anos. Seleção impiedosa, morte e acaso. Esse é o evangelho do forte. A natureza não tem piedade. Não há bem, não há mal, só sobrevivência. Evoteísmo? Que piada! Darwin não acreditava em Deus. Em 1880, Charles Darwin escreveu em uma carta em que dizia: Lamento ter de informá-lo que não acredito na Bíblia como revelação divina, portanto, tampouco em Jesus Cristo como Filho de Deus. Essa afirmação foi endereçada ao jovem advogado Francis McDermott, que antes de iniciar a leitura de seus livros pediu uma resposta clara, no sentido de sim ou não, se o naturalista acreditava no Novo Testamento. Vejam, crianças, como um bom católico deve se preocupar com um livro e um autor antes de iniciar qualquer leitura. Eu sei que seu irmão mais velho Tomás falou que evolução é um fato científico comprovado, mas não é bem assim não. Se ele quiser saber mais sobre esse assunto, indico materiais bons. Mas infelizmente temos que encerrar. Seus pais já devem estar chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espere. Sim. Sabe, às vezes parece que se eu acreditar em Deus, estou traindo a ciência. Mas se eu acreditar só na ciência, é como se eu me traísse por dentro. Muito confuso? Não, na verdade seu dilema é comum nos dias de hoje. Gabriel, né? A ciência estuda o como. A teologia, o porquê. Quando a gente tenta fazer a ciência responder perguntas que pertencem à alma, a gente não está sendo científico.
Tá sendo dogmático, só que do lado de cá. Tem gente que quer que a ciência explique tudo até o que ela nunca foi feita para explicar. Esperam que ela diga o que é a alma, o sentido da vida, Acho que o que é entendo. certo ou errado. Mas isso não é ciência. Isso é querer usar uma lanterna para medir o vento. Por isso, sempre digo: o homem é mais corajoso, mais enérgico e com um intelecto mais desenvolvido que o da mulher. Ele atinge um grau superior em tudo que empreende, seja o que for. O homem, em qualquer coisa que empreenda, é superior à mulher. Seu intelecto é mais desenvolvido. Mulher só atrapalha. E tem um tipo que eu não suporto: as devotas, sempre com aquele olhar de fé, como se tivessem entendido algo que nem existe. Mas essa aí, ó, menina chata. Quem disse isso? Ciência e filosofia. A animação. Quando o homem se afasta do Criador, ele não se torna livre. Ele se torna órfão. A teoria da evolução não nasceu com ele, mas foi nas mãos dele que ela encontrou um eco perigoso. Darwin, em seu jardim, pensava que investigava a natureza. Mas alguém já o observava, silencioso. Porque não era apenas ciência. Era sedução. Você é o que o tempo precisa. Eles já escutam Napoleão, a espada. Escutam Marx, o grito dos pobres. Escutam Rousseau, Bruno, Voltaire, os que zombaram da fé. Mas você será a ponte. Eles não escutam tiranos, Charles, mas escutam cientistas. Ao longo dos séculos, muitos se levantaram contra a verdade. Homens de grande palavra, mas de coração vazio de luz. Lutero, que dividiu o corpo místico, rejeitou a autoridade que Cristo deixou a Pedro. Rousseau, Voltaire e os filhos do Iluminismo, que fizeram da razão um ídolo e da liberdade um vício. Marx, que prometeu justiça sem alma e acorrentou milhões ao desespero. Lenin, Stalin, Mao, que ergueram tronos sobre altares quebrados e selaram seus pactos com sangue. Darwin, que não viu o Criador nas formas da vida, mas deu aos homens uma fuga elegante da responsabilidade divina. Freud, que tentou dissecar a alma como se fosse um sintoma. E tantos outros, que trocaram o reino eterno por ideologias passageiras. Filosofia sem fé. Ciência sem moral. Poder sem justiça. Liberdade sem verdade. E em cada um, o mesmo sussurro antigo: não servirei. Mesmo que o mundo se curve ao erro, a verdade permanece como espada em minha mão. E aqueles que amam a verdade, mesmo em meio à confusão, não estão sozinhos. Darwin recusou a graça, por isso caiu. O povo precisa de pão, ciência e razão, não de promessas eternas. A religião é veneno, já disse isso.
E Muito eles bem, ainda bebem. Charles, o medo funciona. Mas Deus o é medo ilusão. também os leva a Ideia Deus. que não pode ser Precisamos cortar pela raiz. Eu queimei igrejas. Mandei os padres para os campos. E mesmo assim eles oram no escuro. Precisamos de algo mais elegante. Você é a ponte. Eles não escutam tiranos, mas escutam cientistas. Sua teoria é neutra, mas as bocas certas a transformam em fé secular. Eles serão um novo tipo de homem. Sem alma, sem céu, Mas minha sem ideia culpa. é incompleta. São apenas hipóteses. Não importa. Uma ideia lançada com autoridade vale mais que 1000 verdades sussurradas. Ela será como o fermento. Os outros a farão crescer. Ela não merecia isso. Tão pequena. Se há um Deus, por que essa dor? Ah, Charles. É por isso que você é o homem certo. Você sofre. E você pensa. Logo, será escutado. Para Darwin, o luto não levou apenas à dor emocional, mas também à racionalização científica do sofrimento humano. A seleção natural, impessoal e indiferente, começa a parecer uma explicação mais aceitável do que uma providência divina. Darwin pode ter internalizado a morte de seus filhos como uma aplicação silenciosa da seleção natural, e usado isso como muleta emocional e racionalização científica. Os problemas de consanguinidade já eram conhecidos nessa época. Mas sem a cruz de Cristo os homens jamais poderão encontrar na dor e sofrimento sentido e santidade. O espírito sombrio toma agora a forma de Darwin. Não para ensinar ciência, mas para confundir corações. Ele não veio com força, veio com dúvidas. Semeou encantos, questionamentos e o brilho do mundo. Não é uma batalha de espadas. É de verdades. Miguel, mesmo sendo um anjo poderoso, ou melhor, um demônio agora, ele não poderia imaginar que a ciência evoluiria a ponto de tornar obsoletas tantas coisas escritas naquela época. Mas ele não se fia no tempo. Ele se fia na fraqueza. Na mesma fraqueza de sempre. No desejo que muitos homens têm. Não apenas de negar a existência de Deus, mas de desejar que ele não exista. Porque se Deus não existe, então tudo lhes é permitido. E assim se agarram às ideias mais irracionais. Contanto que sirvam como muletas, mesmo frágeis, para sustentarem uma visão de mundo. Sem responsabilidade. No fundo, o que mais os fere é a ideia de não pertencerem a si mesmos. Autossuficiência. Mas de quê? Se Deus, por um instante, deixasse de pensar neles, eles cairiam no nada. Homem, tu foste feito livre, mas jamais serás neutro. Ou obedeces à luz, ou aos fios invisíveis que te arrastam. Chamam de escolhas o que são apenas correntes bem polidas. Paixões, medos, vícios, nomes disfarçados. Cada um reclama um pedaço de tua vontade. A mentira diz: tu te pertences. Mas eu te digo: ninguém caminha sem um Senhor. Ou servirá ao Altíssimo, ou ao pai da mentira. Irmãos Darwin foi até Cauã, Lia, Júnior e Doutor. Eles têm seus anjos. Têm liberdade. E o amor verdadeiro só pode nascer da liberdade. Deus não força ninguém a escolhê-lo. O Senhor triunfa. E nós, seus servos, marchamos. Porque nenhuma mentira, por mais sedutora, resistirá ao brilho da verdade eterna. Eu sou Miguel, príncipe das milícias celestes. Quem como Deus? Louvor, honra e glória eternamente ao nosso Rei. Irmão Tomás, levei teus clamores aos exércitos celestes. São Miguel respondeu com espada em punho. A verdade não teme o tempo. Mesmo que a ciência tenha se desviado, ela agora começa a tocar limites que não pode negar. A célula, o DNA, a ordem invisível. Tudo grita por um autor. A própria razão, que outrora exilou a fé, começa a tropeçar sobre o brilho da criação. E bem, aquela alma fez muitos progressos e tem ensinado muita coisa e corrigido muitos erros também. Você lembra como ele era antes? Alguns anos atrás. Bem, ele era difícil de lidar. O que? Quem é? É o doutor? Não pode ser. O céu resplandece ao meu redor. Shall I hide
pedaço sem fim. Só a ciência vai reinar com mutação. E a teoria vai vencer qualquer sermão. Como Cristo é fora de controle, eu reescrevo até o deveria. Darwin que se esconda, virei tsunami epigenético já. Come, não Big Bang, eu sou a síntese perfeita da razão. Come, não. Enquanto ele ora, eu lanço gene espiritual com precisão. Feitor sonhador, achou que ia ganhar com fé, amor e tradição. Mas o Saiyajin do Lego chegou com dados e publicação. Saiyajin da evolução? Não! Quadro da seleção natural. Meu Jolek vira armadura, minha faição como espadas. Darwin virou estatística do meu gráfico da madrugada. É meu laboratório e a evolução é meu shonen, minha glória. Ela não me pega enquanto Totó ajoelha. Eu faço a natureza assim na minha vitória. Adolescente é fogo. Ainda bem que era um ateu sem talento musical. Nature assinar minha vitória? A graça muda tudo. Até quem achava que sabia de tudo. Júnior. Cara, tô saindo para cortar o Levei cabelo. nota baixa porque falei do pré-cambriano. Legal. Como se eu tivesse dito alguma mentira. Frustrante. Ah, cara. Tem alguém que te entende bem? Fale com ele. Sensação estranha. Júnior, essa pergunta é mais profunda do que parece. A boa ciência começa com boas perguntas. E você está certo em questionar. Questionar uma teoria não é negar a ciência. É praticá-la. O problema é que muitos confundem consenso com verdade. E a história já mostrou que o consenso muda. A ciência é maravilhosa, mas não tem todas as respostas. Você pode ser um cientista sério e, ao mesmo tempo, reconhecer que existe algo além da matéria. E que talvez a verdade inclua o que a razão ainda não alcança. Não se cale. Continue perguntando. A verdade nunca teme as perguntas sinceras.
porte inferi non prevalebunt. Lux eterna vincit, veritas lucet in tenebris, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, Michael pugnat pro ecclesia, et porte inferi non prevalebunt. Cauã, o doutor, me respondeu a mensagem. Obrigado. Lux aeterna vincit, veritas lucet in tenebris, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, Michael pugnat pro ecclesia, et porte inferi non prevalebunt, et porte inferi non prevalebunt. Eia, eia, Escuta. Cara, me diz que isso não está igual àquela do Groovecast? Reia. Que? Tem um microfone bem ali. Vixe. Acabou o ensaio turma. Já chega, aonde pensam que estão? Sente-se, Antônio. Sabe onde estão, senhores? Isto é uma igreja, não um episódio de clipe pop dos anos 2000. De agora em diante, que o único ei que venha de vocês seja ei, Senhor, tende piedade de nós. Vamos rezar em reparação ao Jesus, atendei às nossas súplicas, em virtude das lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Gostariam de confessar? Perdão, Eu padre. quero confessar. Mas convenhamos. Hosana Era parecido. ei, Hosana. E esqueceu a penitência. Não esqueci, a penitência é ajudar a limpar a igreja por 15 dias. Agora vão em paz. Lembrem-se, não existe ação sem consequência. Padre? Sim. Padre, a Lia é minha prima. Será que o senhor podia, tipo, dar uma amenizada para ela não contar para minha mãe? Por favor, me ajuda, padre. Você quer que eu interceda, por ti junto à tua prima, para que ela não interceda junto à tua mãe? Lembrei de você dizendo que nunca entenderia a intercessão. Depois de anos no protestantismo, hoje eu entendi. Lia? Estou aqui, padre. Vou quebrar seu galho só para você aprender que intercessão funciona, mas o padre poderia aumentar a penitência. Vou limpar até o braço cair. Quero ver. E penitência para a vaidade? Como assim? Essa aí já trocou de roupa e mudou o cabelo 2 vezes. Mas ajudo vocês. Sabia que minha carinha ia te Tão sem comover. noção quanto meu primo. A missa vai começar. Tô indo. Ok. Você ainda acredita que a fé pode renascer? Olhe ao redor igrejas vazias. Ciência triunfante. Já passou da hora de desistir. Vou te mostrar o verdadeiro estado da sua amada igreja.
Eles não creem mais nele, acreditam na evolução. Você enxerga estatísticas. Eu vejo sementes. A fé não morre, ela espera. Basta um sopro, e ela volta a arder. Ingênua. O mundo não quer mais Deus. Ele foi deixado para trás. A ciência quer te libertar da superstição. Minha pequena negacionista, entenda que essa batalha está perdida para você. É verdade que existem tolos que querem crer nos dois, mas isso não é problema. Eu sempre venço no final desse combate. Vou te mostrar a verdade. Essa é a situação espiritual, o verdadeiro estado em que se encontra a fé. A ciência destruiu por dentro. Você sabe quantos ainda creem verdadeiramente que a revelação merece mais crédito que a ciência? Tolos como vocês são os persistem em meio às ruínas, sem ver que estão em farrapos por tanto esforço inútil. Contemple, pequena tola. Não me convenceu. Apesar das ruínas, a luz da fé ainda a atravessa. Ela ainda vive e salva a muitos. Você perdeu. Você não sabe? Deus não é alguém que pode ser derrotado. Não, ainda não acabou. Fé e razão são compatíveis. O que é isso? Você pensa, questiona. Isso é bom, mas fé não precisa disso. Só a luz da razão basta. O que não se vê, não se deve crer. Mas e se eu estiver errado? E se houver mais do que os sentidos alcançam? Eu leio, pesquiso, mas algo dentro de mim quer algo mais. Tolice. Entendo. Essa cruz não precisa. É apenas medo do vazio. A ciência te liberta disso. Milhões antes de você deixar os mitos, siga adiante. Não é medo, é sede. A razão me trouxe até aqui, mas ela aponta para algo maior. E eu preciso saber se esse algo tem nome. Mesmo a ciência. Não posso aceitar sem razão. Impossível. Moleque teimoso. Escolheu o caminho difícil. Mas existe alguém que era meu quando jovem e que desejo mais. Quero seu antigo eu de volta. Ele tem causado muito estrago. Top. Júnior, não deixarei que ele te roube de mim. Tem crescido um abismo. Quanto mais ele estuda, mais longe eu fico. Porque a evolução é um argumento circular. O evolucionismo, quando elevado à ideologia, deixa de ser ciência e se torna uma narrativa de sentido não para explicar a vida, mas para substituir a fé, uma crença disfarçada de ciência. Júnior, sua escola abriu seus olhos. Está na hora de deixar os contos da infância. A evolução é libertação. A igreja, a mesma que negou a ciência por séculos. Você quer voltar ao passado. É um consenso científico. Não se questiona. A minha teoria atravessa o tempo. Não. Ela evolui.
mas não desaparece. Eu tenho muitas faces e ela está em tudo, mesmo que você não saiba. Vejo como essas dúvidas têm entrado no seu coração. A fé só aprisiona. Eu sei de onde vêm as ideias tolas que te fizeram duvidar. Fé é ilusão. A história da igreja é a história de quem procurou a verdade. Não é o passado. É a raiz. Meu coração me diz que a verdade na fé e estou descobrindo isso na igreja. Tolo, ficará sozinho. Suas ideias te deixarão solitário. Fé, tolice. A ciência responde. Fé e ciência não são compatíveis. A sombra do arrependimento não te deixará. Você está errado. Vou me tornar um adulto que ama a verdade. Um adulto que sabe que a ciência não pode responder tudo. Você perdeu, Darwin. E agora eu sei que essa verdade tem um nome. Patrística é o estudo dos escritos dos pais da igreja. Entre a ciência e a teoria existe a lacuna do registro fóssil. Só conseguimos observar a microevolução. Ele costumava brilhar. Artigos, simpósios, bolsas, números, fórmulas. A fé era apenas uma metáfora fraca. Mas agora, olha só, cauteloso, hesitante, questionador. A verdadeira luta do cientista é manter a ciência fiel aos fatos, não às suposições que o substituem. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o like. Canal Ciência e Filosofia. Ele pensa que pode carregar a cruz o microscópio, mas o mundo que moldamos não aceita híbridos. Ele sabe disso, ele sente isso, e eu estou aqui para lembrá-lo. E quando você duvidar, eu terei minha chance. Boa noite, doutor. Eu li sua última publicação. Ou devo dizer, a última tentativa de publicar. Que pena. Eu sempre penso naquilo que poderia ter sido. Basta mencionar um ser não se transforma em outro ser essencialmente diferente para garantir o silêncio dos editores. Você tinha tudo. O respeito da academia. A promessa de futuro. A partir de hoje, não vou mais tomar café tarde da noite. Estou alucinando. Cético como sempre. E como mais cético, mudou tanto, inacreditável. Chega, parei com café. Uou. Não pode ser. Colocaram alguma coisa a mais na minha bebida hoje. Honey Coffee perdeu um cliente. Vou processar essa cafeteria. Darwin. Cenário mudando? Alucinógeno brabo esse. Exame médico sem falta. Quando vai parar de mudar o cenário? Inacreditável. Estranho. Parece tão real. De novo, que coisa chata. Ele muda como as explicações da sua teoria. Cético como sempre, trocou tudo por silêncio, dúvidas, fé. Volte, escreva como antes. O mundo aplaude os que acreditam no que se pode provar. Não me importo com o mundo. A verdade não precisa de aplausos. Como sair daqui? De novo? Meus livros. Esse lugar. É uma igreja. Exato. Em ruínas. É uma igreja, doutor. A sua cara. Qual a graça? A graça? Isso é obra sua e não minha, doutor. Tantos anos pregando a evolução. Não teriam consequências? Cientista religioso? O mercado? Você sabe. Você não pode vencer o consenso. Um cientista que reza. É uma contradição ambulante. Você sabe que os seus estão rindo de você.
Não sabe? Nenhuma revista quer sua fé. Nenhuma banca quer seu dogma. Você perdeu. E perderá mais. Você fala de fé, mas trouxe muitos para mim. Veja, doutor, você diante de você mesmo. Jovem, promissor, brilhante, um cientista, antes da contaminação da Sou fé. eu? Faz quanto tempo? Desde que parei de ouvir a tua voz. Desde o dia em que jogou tudo fora, a Bolsa Internacional, os prêmios, a cátedra. Nós tínhamos um futuro. Tínhamos. Mas tudo isso custava negar a verdade que encontrei. Você entenderá depois. Jamais entenderei. Negar? Não. Você escolheu trocar a certeza pelo invisível. Escolheu ajoelhar onde deveria questionar. Você tinha descoberto tanto. Te admiravam. O mundo não vale Você a minha poderia alma, mudar e o nem a mundo com sua. seu trabalho. E agora vive na sombra de artigos rejeitados. Eu não entendo. Reconsidere. Não posso. Seria Por quê? desonesto. Se você é meu eu mais jovem, então me conhece bem, certo? Prefiro viver na sombra da verdade, do que brilhar sustentando uma mentira conveniente. A verdade não é algo que se pode fingir não saber. Ouça. Não deixe que a verdade seja sufocada. Ninguém, nem na ciência nem fora dela, tem o poder para te impedir de conhecê-la. Seja forte. Lute. Espere, como chegou aonde está agora? O que te fez mudar? Sendo você o tipo que não muda facilmente, me conte a história toda. Como o mais cético dos céticos mudou tanto. No meu caso, não poderia ser mais difícil. Cheio de arrogância, cheio de mim mesmo, você sabe. Eu me sentia melhor que os O abrigo outros. dos ignorantes, a ciência, o triunfo dos lúcidos. Certo, hora da foto. Prontos? A ciência explica o como a fé revela o porquê. Artigo criacionista que vou eu. Me aguardem. A fé e razão juntas. Você acredita que o mundo tem 6.000 anos? Parabéns, venceu o Prêmio Nobel da Idade da Pedra. Criacionismo onde dinossauros pegam carona na Arca de Noé. A evolução do seu cérebro. Me mostre a transição de um fóssil. Fossilização é rara. Basta explicar Bem, como ocorre o processo de macroevolução. Bem. Me contento com isso. Não sabe como, não é? Ah, sim, o poderoso acaso. Vamos rezar para ele. Se quer tirar sarro ao menos, saiba explicar os pontos mais críticos da sua teoria. Coloque o óculos de volta. Talvez enxergue a verdade. E faça ciência. Questiona se faz sentido tudo isso. Complexidade reduzida Eu tinha ao certeza que estava certo. Mesmo depois da formatura, minha fé inabalável na evolução continuava. Cientista negando um consenso científico. Que triste. Eu estudava, mas tudo não passava de um Mutação. argumento circular. Mesmo se um darwinismo está cientista morto. renomado da academia tinha críticas, nunca negava a teoria. Mais tarde eu descobri que quem tentasse fazê-lo era sistematicamente cancelado. Nenhum artigo que contenha algum elemento de design é aprovado. Você pode fazer críticas, mas não ouse questionar o fato de que a evolução não é um fato. É literalmente um milagre, se alguém conseguir publicar algo nesse sentido, em uma grande revista científica. Os cientistas cristãos são perseguidos e cancelados. A ciência não é isenta. Mas certamente isso não é o tipo de coisa que nos faria jogar anos de estudo fora, correto? Acreditar em Deus? Isso é mais complicado. Sim, não foi isso que me Vocês mudou. dois, Estava em uma evolução fase muito convergente. boa da vida. Eu estava bem e feliz. Essa foi boa. Não tinha nenhum motivo para deixar Deus entrar na minha vida. Tudo ia bem. Trabalho, amigos, eu tinha diversão, um futuro promissor. Mais um prêmio de melhor pesquisador. Obrigado, equipe. Mas sem motivo nenhum aparente, comecei a sentir uma tristeza, um sentimento intenso e profundo. Era como um vazio, como se a vida não cara, tivesse mais que sabor, tédio ultimamente. mais graça. E isso tudo não fazia sentido estar acontecendo, já que do ponto de vista humano eu tinha tudo para estar contente. Para um ateu, isso fazia menos sentido ainda. A evolução não podia explicar a fonte da minha tristeza. Eu tinha tudo. Então Quanto por tempo, quê? rei dos céticos? Li seu artigo, bom para um ateu. Mas, sem filosofia, toda ciência é caduca. Minha conversão Dá uma foi chance. racional. Esses caras podem mudar a sua vida. Toma, leia ao menos uma vez. Mas a verdade só encontrou eco por causa da dor.
Eu era arrogante demais para escutar alguém além de mim mesmo. Ok, até mais. E eu precisava de respostas e a crença ateísta não podia me dar. Depois do primeiro livro, me entreguei aos estudos. Aristóteles, Platão e outros. Cheguei em Santo Tomás de Aquino, Ente Essência, por fim a 5 Vias e Santo Agostinho. Foi somente depois de muito estudo que finalmente entendi que a existência de Deus é algo totalmente racional, e que estava muito longe de crendice e sentimentalismo. Depois da descoberta, ficou o problema. Eu era um cientista evolucionista e isso era ou não compatível com a minha fé. Um ser não pode alterar sua essência sem deixar de ser o que era antes, e evolução pregava isso, o homem vindo de uma origem não humana, mas um ancestral de macaco. Depois de quebrar a cabeça, vi que aspectos da teoria eram verdadeiros como a microevolução, plasticidade por exemplo, mas todo o resto é mero argumento circular, falácia e propaganda ateísta, sustentada por uma grande ideologia materialista. Mas ainda consigo trabalhar com os aspectos verdadeiros dela. Não abandonei minha carreira na ciência, mas não quero trabalhar com algo irreal. A verdade não pode ser ignorada. O verdadeiro cientista não ignora a verdade. E o meu eu universitário ainda tem dúvidas. Valeu a pena a escolha que fez? Sim. E agora? Venci. Não sei o que dizer. Uma espécie de tentação? Você tem convicção da sua fé, doutor? Ainda não terminamos. Lembra que eu disse que não era obra minha a igreja destruída? Seus trabalhos e vídeos fizeram isso aí. Você semeou o ateísmo em muitos corações. É justo querer o céu? É justo receber o que ajudou a tirar? Se existe um Deus, coisa que eu duvido, ele te deixaria entrar? Seria justo? Não, não seria, você sabe disso. Para você não seria, mas uma vez me disseram algo sobre um homem que não consegue fechar Seus os braços. braços abertos. Na cruz. Não podem se fechar ao perdão. Deus quis mantê-los sempre abertos. Assim todos saberiam que ele não pode negar seu amor a ninguém. O amor de Deus não é grande por grandes obras, mas por muito sofrer por ele. O que mais move o coração de Jesus é a alma que se abandona à sua misericórdia. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu só sei que uma coisa é certa, que o Senhor nunca ficará aquém das suas promessas. Confio nele. Confio nele. Lembre-se, Cristo venceu. Ensinai-me, meu Deus, a sofrer em paz as aflições que me enviaste, para que a minha alma saia da provação como o ouro mais brilhante e puro, ao encontrar-te dentro de mim. Tu não desejas tanto perdão dos teus pecados, quanto Deus deseja perdoar-te. Sua carreira vai jogar fora. Você não entende? Na cruz, ele abriu os braços para te abraçar. E morreu assim, para que soubesses que nunca te fecharia o coração. Abraçar, com pregos nas mãos? Isso é poesia, não ciência. Não preciso de um mártir que morre de braços abertos. Preciso de evidências que se sustentem sem fé. Fracasso, arrependimento. Vejo um velho cientista chorando sobre livros de evolução empoeirados por aquilo que poderia ter sido. Cansei de você. Chega de brincadeira. Doutor, então, vai me enfrentar com sua fé? Veremos se ela resiste à verdade que molda o mundo. Desafio sua fé. Verme. Este é o mundo moldado pelas ideias de Darwin, onde até a razão se curva ao acaso, e a verdade sofre mutações. Aqui, até a aparência se desfaz. Cada lembrança de glória passada pode ressurgir como ilusão. A forma jovem que às vezes me veste é o reflexo de um desejo não morto. Ser aquilo que um dia sonhei. Um cientista aclamado, sem Deus. E foi por essa fenda, aberta em meu interior, que ele entrou novamente. É a projeção de um mundo sem sentido, sem alma, sem destino, apenas sobrevivência e ruína. E no meio disso, ele me espera. Não como homem, mas como ideologia encarnada. Bem-vindo ao meu domínio, doutor. Aqui, o acaso reina. A fé se curva. A alma não passa de poeira genética. Você ousa me desafiar com palavras escritas antes da ciência? Então que os céus silenciem e que reste apenas a seleção. Você não pode vencer, Rômulo.
porque eu mudo para sobreviver. Mas sua fé, ela nunca muda. E o que não muda morre. Venha me enfrentar. Estou te esperando, doutor. Um labirinto. Estou aqui. Vamos. Estou pronto, Darwin. Fé. A fé é o abrigo dos ignorantes. Não terei piedade. Sem a ciência você não é nada. Não serei vencido. Desista. Pronto, lutaremos para sempre, doutor. Vencerei. Não importa quantas vezes lutemos, não desistirei. Pode vir. O que? Doutor, ainda não percebeu? Não pode me derrotar. Já disse que quem não muda não pode sobreviver. Não serei vencido. Aprenda bem a lição, doutor. O que? Você realmente acredita que pode me vencer? Rômulo, acha que essa espada nas mãos purifica o que está no seu coração? Toda a sua vida, cada diploma, cada artigo, foi para ser reconhecido, aplaudido, um grande cientista. Sou imortal, mas você ainda não percebeu. Tolo, enquanto desejar isso mais do que a verdade, você já abandone sua fé. Senhor, ajuda-me, mostre-me como vencer. Minha forma também muda, assim como a de Darwin. Por quê? Um dia, minhas teorias vão mudar o mundo e meu nome vai estar em todos os congressos de ciência. Você tem razão, Darwin. Eu quis o aplauso. Eu quis os prêmios, os convites, os salões. Quis ser lembrado como um gênio. Mas hoje eu aceito ser esquecido por todos, se for para ser conhecido por aquele que me criou. Minha ciência não precisa de palcos. Precisa de verdade. Meu eu verdadeiro não está no passado, está naquilo que sou agora. Esse apego me trouxe até aqui, eu sei. Vencerei. Nem o passado, Estou indo. nem o futuro. Não pensarei. Deixei com Deus. Agora sim, Senhor, se é esse o preço da verdade. Então Não quem quero em mais mim o vencer desejo com de o ser nome que o aclamado. mundo dá, Apaga mas de com o mim a nome que fome vem de do céu. prestígio. Agora E grava é a no meu minha peito o vez. selo da tua Ciência vontade. sem fé é cega. Vamos terminar isso. Prefiro caminhar entre ruínas com fé do que brilhar entre ímpios sem alma. Não pense que será fácil dessa vez. Não fique se achando, doutor. Está conseguindo me irritar. Não pode me vencer. Venha Você comigo. sabe que perdeu. Não, eu nunca Desista perco. de uma vez. Abandone essa espada. Volte a ser meu discípulo. Basta.
Veritas non evolvitur. Revelatur. Não quero mais vencer com o nome que o mundo dá, mas com o nome que vem do céu. Foi só um sonho. Ou uma batalha de outro mundo foi tão real. Tive um sonho estranho. Eu lutava contra o Darwin, numa catedral em ruínas. Ele mudava de forma, me testava com visões do passado, mas no fim, eu venci. Uau! Então você era tipo um super saiyajin da fé? Ou talvez, um anjo iluminado com espada laser, lutando contra o espírito do Darwin no modo boss final? Já acabou? Falando nisso, olha isso aqui. Tô vendo mais um vídeo da trupe dos ateus. 500 horas refutando o doutor. Crente parte 19. Parabéns, você não é um homem comum. Aturar esses caras por mais de 5 minutos é virtude heroica. Você já tem o que é preciso para ser mártir. Mas aconteceu algo interessante. Eles foram desafiados por um inscrito seu. Cauã era o nome do garoto. Negacionista A. Crente de jaleco. O doutor R. Negacionista. Daqui, design demente. Esse tal de doutor Rômulo é mais um exemplo clássico do que a gente chama de pseudociência com verniz acadêmico. Bota um jaleco, fala bonito, e tenta empurrar superstição como se fosse dado. A única coisa que esse doutorzinho provou foi que tem gente com doutorado e QI diferente. Pensei em entrar para te defender. Minha vez. Esses caras distorcem tudo. Não posso deixar assim. Boa noite, pensadores livres. Vamos direto ao ponto: ex-ateu não existe. Ou era burro ou era crente enrustido. Voltamos. Pra mim, esse aí só virou ex-ateu porque a banca rejeitou o paper dele. Aí foi chorar na igreja, e agora vem com esse papo de alma, milagre, design inteligente. Isso não é ciência. É carência afetiva com PowerPoint. Pesquisas provam que não existe ex-ateu. O cara diz que viu a luz. Amigo, isso é sintoma de hipoglicemia, não de revelação divina. Esse tal de doutor Rômulo? Só mais um negacionista de jaleco. Aposto que já acreditava em anjo desde o ensino médio. Ele não é ex-ateu coisa nenhuma. É um infiltrado. Sempre foi um religioso mal resolvido, que agora resolveu sair do armário teológico com esse papinho de fé e razão. Rômulo, se você quer brincar de apologista, vai pregar em igreja, não em laboratório. Mas aqui, a gente segue os fatos. E o fato é um só: Darwin mostrou que a vida evolui, com ou sem a sua opinião, doutor. Quem diz que é ateu e se converte, nunca foi ateu de verdade. Boa noite, amigos da lógica pura, sobre o doutor Rômulo. Podem discordar dele à vontade, mas o mínimo que se espera de uma crítica é ter lido mais do que memes antes de abrir a boca, mas fiquem tranquilos. Vocês não incomodam a ciência séria, só a caricatura que criaram dela. Aliás, se fé fosse só burrice, Platão, Newton, Pascal e Gödel deviam estar no grupo de WhatsApp dos ignorantes, né? Olha, parabéns. Conseguiram transformar o analfabetismo filosófico em entretenimento. Gostei. O Cauã gerou uma onda e muitos começaram a entrar na live. Chega de ruído. Estamos aqui para debater com razão e respeito, não com memes. Sim. Meme é falta de argumento. Bora começar. Preparem seus gráficos, senhores ateus. Porque a lógica também tem um lado de fé. Bom, cada um acredita no que quiser.
Né? Cara de pau, estavam fazendo ataques pessoais até agora. Acho que não esperavam, e os ateus terminaram a live mais cedo que de costume. Hehe. Liberdade de expressão aí. Amanhã estaremos de volta lutando contra o negacionismo científico. Com todo respeito. Até. Chamar fé de ignorância não te faz mais inteligente. Encerraram. Mas não terminei. A mesma internet que espalha mentiras em massa também pode ser a arma mais precisa contra o ateísmo militante, desde que usada com cérebro, e não com vaidade. Mas cuidado, doutor. Quando você começa a usar a verdade contra o mundo começa a te chamar de fanático. É isso. Será sempre uma batalha entre luz e trevas. Bom trabalho e mantenha a cabeça sempre em Deus para não ser levado nem pelos elogios, nem pelas críticas. Certo. Eu disse que a internet podia ser uma arma contra o ateísmo, mas esqueci que toda arma também pode virar contra quem a empunha, e isso me preocupa. Bom, deixe isso com Deus. Quase chegando. É minha ferramenta, afiada, racional, silenciosa. Não é apenas um mensageiro. Ainda não acabou. Doutor, a fé cairá, não com gritos, mas com cliques. Pode acreditar, foi revisado por vários, se não é verdade, se não é verdade, se é revisado por vários, não é verdade. Sim, você pode não acreditar, mas foi o Deus do caso que criou todas as coisas e do macaco viramos gente. Sim, pode acreditar, foi revisado por pares, então é verdade. Se é revisado por pares, então é verdade. Seja esses tempos de espera de centenas de milhões de anos, são apenas para uma sequência específica, sujeito nova batida.
Ou seja, esses tempos de espera de centenas de milhões de anos são apenas para uma sequência específica surgir de novo a partir de mutações aleatórias em uma sequência. Ou seja, esses tempos de espera de centenas de milhões de anos são apenas para uma sequência específica surgir de novo a partir de mutações aleatórias em uma sequência. Sim, pode acreditar, foi revisado por pares, então é verdade.